Você não vai me escutar, mas vou pensar que você vai. Tá tudo bem, tá tudo bom. Sobre o futuro que eu quis deixar pra trás, nunca deixei. A ferro e fogo eu levo fé, sou capitão do meu lugar, onde estiver. É pão e água, meu amor, não me interessa o quanto for. O que será? A ferro e fogo eu levo fé, sou capitão do meu lugar, onde estiver. É pão e água, meu amor, não me interessa o quanto for. O que será? É pão e água, meu amor, não me interessa o quanto for. O que será? De volta ao vivo com mais um trabalho do Bronco Billy, gente. O programa chega até você pela TV Horizonte, pelo canal universitário na PUC TV e TV Educar lá em Ponte Nova. Para quem quiser aí, para quem nos acompanha pelas redes sociais, participe da hashtag Eu Nunca Lei, gente. É um quadro aqui do programa onde a sua foto pode ganhar destaque. Então você que está nos assistindo, se foi a algum lugar aí, se lembrou do programa, faça uma foto e poste nas redes sociais marcando a hashtag Eu Nunca Lei. E além de participar com a hashtag, você pode enviar sua pergunta ou comentário do tema aqui de hoje pelo Facebook, WhatsApp no 996428473, no Instagram, Twitter e Snapchat no @caleidoscópio-tv. Enfim, você tem várias formas para participar aqui com a gente deste bate-papo sobre trauma. E aí terminamos aqui o bloco falando um pouquinho, né, sobre essas questões aí que envolvem o trauma. E você, né, como estudante aí de medicina, lida com isso o tempo inteiro, né? Tem a relação ali do paciente, do médico, tanto o trauma físico quanto o trauma psicológico. Na universidade, vocês têm esse tipo de preparação até para não se afetar tanto com a relação com o outro, né? Para que vocês não fiquem tão atingidos pela história do outro, para que isso não cause nenhum tipo de transtorno. Como lidar com o trauma do outro? Então, Simone, na faculdade a gente acaba que não tem muito treinamento e muitas formas que eles apresentam pra gente não sentir tanto o trauma do outro. O que eles colocam pra gente mais na teoria é que a gente tem que tentar ter muita empatia com o paciente. Que aí o que é empatia? A empatia é a gente entender o sofrimento do outro e valorizar o sofrimento, só que sem deixar que internamente ele afete muito a gente do ponto de vista psicológico também, sabe? Uhum. Olha só. Bom, e a partir assim, né, do que a gente tem hoje de dados de traumas, né, envolvendo aí, tá no ranking das principais mortes no Brasil envolvendo traumas, você acha que isso é possível mudar com mais prevenção das pessoas para que a gente tenha menos trauma físico na sociedade? Então, Simone, o trauma físico é um problema muito grande, sim. No ano de 2013 representou 12% de todas as mortes. Assim, foi a terceira maior causa de morte, só perdendo para doenças cardiovasculares do coração e neoplasias. E assim, eu estava dando uma pesquisada, uma estudada lá. Nesse ano de 2013, dentro desse trauma, o trauma físico que mais matou foi a agressão, né? A violência interpessoal. Olha que curioso. Quase um terço dessas mortes foram por conta da agressão. Então, assim, a agressão é uma coisa muito complicada de prevenir, né? Uhum. O que a gente poderia tentar fazer para reduzir isso? Ter algumas medidas de impacto na violência, que seria talvez uma melhor distribuição de renda, assim, educação, né? Educação, melhor distribuição de renda, maior quantidade de empregos para a população, que aí quando o pessoal tem
quando o pessoal tem acesso a emprego e tem uma situação financeira estável, tem uma chance menor deles recorrerem a esses atos mais violentos. Daria para reduzir um pouco isso, né? Pois é. E aí tem gente, num dos depoimentos aí que a gente colheu nas ruas, a gente viu que tem gente que fala um pouco de eu tenho trauma de algum bicho. Será que isso existe? Vamos ver que traumas são esses. Medo de barata, essas coisas assim, é considerado um trauma, né? Tenho esses traumas e tenho medo de bichos peçonhentos, no geral. Eu tava na minha casa e aí a porta da varanda tava aberta e a barata entrou e pulou em cima de mim, assim, sabe? E aí foi traumático. Minha vizinha, ela morava na roça. Aí apareceu uma cobra pra ela. Daí ela, qualquer coisinha que chega agora, tipo, que chega rastejando assim, que seja uma minhoca, ela já sai correndo. Porque uma cobra, ela morava na roça, aí a cobra atacou ela. Minha mãe tem trauma de aranha, que ela tava dormindo e apareceu uma na cama dela. Aí qualquer coisinha que ela vê, ela fica doida já. Nem em filme ela gosta. Trauma de aranha, trauma de coisas que viram na infância, trauma de palhaço. E aí, Newton, Maurício, isso é trauma, é fobia? O que é? Que nome que a gente pode dar para isso, hein? Olha, os registros das vivências, eles guardam uma correlação com o estado emocional que a pessoa se encontra naquele momento. E daí pode-se fazer representações de fatos do cotidiano como se fossem traumáticos. E dessas relações como traumáticas, eu estou me lembrando de uma criança que tinha medo de tatuzinho. Tatuzinho, quer dizer, isso sai da dimensão racional porque está inscrito numa outra dimensão, que é a representação que aquela criança, ao ter contato com o tatuzinho, naquele dia registrou. E daí para frente passou a ter medo de tatuzinho, né? Ou de barata, ou de aranha. Então, nesse sentido, é algo vivido como desconforto, e as pessoas que dão depoimento deixam isso muito claro, o trauma como algo ligado a um desconforto, como algo ligado a algo que ameaça, que é vivido como um sofrimento. Digamos, um registro leigo, popular, né? Mas do ponto de vista técnico, muito disso que é tido como se fosse trauma está inscrito mais no registro das fobias, né? Então, Legal. tem aracnofobia, que é a fobia de aranhas, ou acrofobia de altura, hidrofobia de água. Agora, é importante deixar claro que essas fobias, elas se formam pelo registro que a pessoa faz daquele objeto num determinado contexto emocional, que a percepção se distorce e passa a ter um registro ameaçador. Legal. O Newton, em com relação a tratamento, né? Você apresentou aqui uma forma de terapia também para essas pessoas que têm algum tipo de trauma especificamente assim na vida. Isso serve para qualquer trauma, a terapia? Por exemplo, um assalto, né? Sofreu algum tipo de agressão, ou um trauma só relacionado ao físico e que, consequentemente, atinge o psicológico? Como é que funciona isso? Bom, eu trabalho hoje em dia com duas técnicas para trabalhar com trauma ou qualquer situação desconfortável para a pessoa. Uma delas é através da respiração. É uma técnica onde a gente não coloca muito um enfoque, nós vamos trabalhar exatamente essa questão. Mas você pede a pessoa para fazer uma respiração mais profunda, mais continuada. E isso, a respiração, ela tem uma ligação direta com o nosso sistema emocional e com o nosso sistema de memórias. E com todo o nosso sistema de estresse visceral. À medida que a pessoa vai aumentando a respiração, ela vai começar a estimular alguma sensação nela que vai conectar ela com alguma experiência traumática. Pode vir uma emoção, pode vir uma dor e a lembrança. E aí você começa a acessar aquele registro que estava inconsciente, que estava guardado. Esse é um método. Um outro método específico que pode ser usado chama EMDR, que é uma técnica que vai trabalhar muito específico uma questão, por exemplo, um acidente de carro. Você vai pedir para a pessoa pensar naquele acidente, ver o que ficou registrado de negativo nela, como, por exemplo, a Marcela. Sim. Marcela deu exemplo a gente da impotência, da fraqueza diante de uma situação que não está no seu controle. E aí você pede para a pessoa focar naquilo e você vai estimulando
o cérebro dela com movimentos bilaterais. Seja através dos olhos, pedindo para a pessoa olhar para a direita e para a esquerda, seja em estímulo auditivo num ouvido e em outro, ou tátil. Mas à medida que ela vai pensando naquilo e tendo esse estímulo bilateral, ela vai conectando o hemisfério direito com o esquerdo do cérebro. Acredita-se que o trauma está registrado mais no lado direito, que é um lado mais ligado às emoções, e o lado esquerdo é um lado mais lógico. Então, quando você vai conectando os dois, a pessoa começa a ressignificar essa crença que ficou registrada ali, daquele trauma. E aí ela pode começar a entender, opa, peraí, isso aconteceu, eu me senti assim, mas o que eu podia fazer? Então ela começa a desconectar daquela crença ruim. E também vai favorecer que as emoções e as sensações físicas, o estresse físico, e às vezes ele fica guardado por décadas dentro da gente, comece também a se liberar. Seja na forma de sensações de suor, de uma palpitação, ou de um choro. Enfim, é assim que funciona. E o tempo, assim, pra gente, já que, né, que estamos falando também de tempo, e o tempo para curar um trauma? Tem tempo, gente? Porque, por exemplo, a Marcela, né, desde os 10 anos, hoje ela já está aqui, né, quase adulta, e aí tem isso, assim, a questão do tempo tem um impacto, assim? Na verdade, isso está correlacionado a fatores ligados à característica de personalidade de cada um, que em última instância a bagagem genética de cada um e como esses processos passam a se inscrever até geneticamente. Hoje a gente tem o que se chama de epigenética, que é, em última instância, na relação nossa com a realidade, os efeitos que essa realidade produz na nossa bagagem genética, sendo capaz até de alterá-las. Então, dessa interação, você pode ter um trauma e de como ele é vivido, e que recurso se utiliza para tentar se desfazer dele. E pode durar mais, pode durar menos, pode ser desfeito pelo tempo e pelas atividades. É muito importante chamar atenção e que se a pessoa consegue, num primeiro momento, levar uma vida normal com as suas atividades, suas relações, isso tem um certo efeito terapêutico indireto, a gente pode dizer, se comparado com aquele que, em função do trauma, fica paralisado e só vivendo aquele sofrimento decorrente daquela experiência. Agora, em determinada circunstância, esse trauma pode ter uma inscrição, inclusive biológica, e funcionar como gatilho para outras doenças que estão ali, digamos, incubadas e que até então não se manifestaram, porque a pessoa teve uma boa qualidade de vida e isso não exigiu muito dela, e aquele trauma veio ser o gatilho de desencadear uma doença. Óbvio que aí a gente tem que tratar a doença, né? O trauma foi só o estupim. Legal. Bom, gente, vamos para uma pausa aqui, mais uma vez aqui para uma pausa. Daqui a pouquinho tem mais Caleidoscópio. Não saia daí, é só um intervalo, gente. Até já. Go, go.